noite, igreja maravilhosa, santa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos que estão nos assistindo aqui nessa noite. Nós estamos na sede da Missão Evangélica Betel, no bairro Amazonas. Estamos transmitindo mais um culto pela graça do Senhor Jesus Cristo. Para você que nos assiste em casa, um abraço de todos nós. E você que nos acompanha, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Amém? No conforto do seu lar. No livro de Salmos, no capítulo 39, no versículo 1. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estarmos juntos, mesmo sendo televisionados com essa distância, mas jamais estaremos distantes um do outro no corpo de Cristo Jesus. Amém? Fazemos parte, somos um. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 39, versículo de número 1. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me do peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu à própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, a qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não me faças opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele, como traça o que nem é precioso. Como efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e me deixe de existir. Amém? Nestes salmos, a vaidade da vida é posta diante do homem. E nós sabemos que nada disso significa que estaremos diante do Senhor. Quando procuramos demais a vaidade da vida, nós acabamos esquecendo do primeiro amor do Senhor que está aqui nessa noite, que está aí à sua porta e bate ao teu coração para que Ele possa entrar. Por isso, nessa noite, com o coração aberto, contrito diante do Senhor, feche os seus olhos, peça a Ele nessa noite que Ele possa abrir o teu coração, abrir a tua mente para o entendimento do Senhor, que você possa cada dia mais buscar a presença do Senhor e não somente o poder dEle, que você possa estar diante do Senhor todos os dias, que você possa cada dia mais estar procurando estar perto dEle, perto do poder, da graça, mas que Ele esteja presente em todos estes momentos. Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome nessa noite. Colocamos, Senhor, a nossa vida diante de ti, Pai. Queremos a cada dia mais conhecer não somente o teu poder, mas sim conhecer a tua presença, Pai. Saber tudo o que ela pode fazer nas nossas vidas. Senhor, saber, ó Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Saber, ó Deus, que a transformação de vida, ela não vem pela vaidade, ela não vem pelo teu poder, mas vem pela tua graça. Por isso nós queremos e te pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua presença aqui nessa noite. Ó Pai, aclamamos a ti, Deus. Nós clamamos a ti nessa noite para que tu venhas nos encher, para que possamos transbordar da tua unção, da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Meu Jesus, quero louvar as maravilhas de
consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Senhor, sim, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas pra mim. Se você pode na sua casa, aplauda ao Senhor bem forte. Ele é digno e merecedor de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Amém?
Glória a Deus. E nós fazemos parte de um exército que jamais perde. Amém? Pois Jeová é o nosso cavaleiro e não cavalga para vencer. E só cavalga para vencer. Amém? Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão e cairão diante de ti. E cairão diante de ti, Jeová. E Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. E todos os seus inimigos cairão diante de ti. E cairão diante de ti. Sobre a tua vida. E sobre a tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre a tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca jamais, nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde em teu arraial. Ouve-se viva de júbilo, Rei, Rei dos reis, no seu arraial. Ouve-se viva de júbilo. Aleluia. Te louvamos, Deus. Sobre a tua vida, diga. E sobre a tua vida, oh meu irmão, não vale encantamento. Ministra sobre as casas ao seu redor. Sobre a sua vida, oh meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Pois existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. Teu arraial, ouve-se viva de júbilo. Ei, Rei dos reis, no seu arraial, ouve-se viva de júbilo. No seu arraial, ouve-se viva de júbilo. Qual é? Ei, Rei dos reis, no seu arraial, ouve-se viva de júbilo. Deus, aplauda Ele mais uma vez. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém? E nós estamos alegres e vamos continuar nos alegrando na presença do Senhor. Amém? Rendendo a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Engrandecemos o Teu nome. Aleluia. Sim. Assim, ó. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Diga ele, eis-me, és o caminho distante do mundo. Se alegrar com meu louvor, eu quero te encontrar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu vou te alegrar. Com meu louvor, eu quero te encontrar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante
coração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, És o motivo da minha alegria. Deus meu, caminho Distante do mundo, vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te encontrar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te encontrar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Diga para ele nessa noite: te amo, te adoro, me prostro. Pra quê? Pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro. Só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te encontrar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te encontrar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia, te adoramos, Senhor. Só Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Só Ele tem o poder de entrar na casa onde você está hoje e mudar tudo de lugar. Quando nós entregamos o nosso coração, entregamos tudo que nós temos diante do Senhor, colocamos sob o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele muda a realidade daqueles que o creem. Por isso eu te convido nessa noite a dizer, a entregar a tua vida, a tua casa, a entregar a vida daqueles que dependem de você, colocar todos diante do Senhor e falar: Senhor, esta casa é sua. Oh Senhor, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos. Se você deseja ouvir a voz do Mestre Jesus, nós queremos te ouvir. Coloca a mão sobre o teu coração e declare isso a Ele. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Jesus. Eu te convido como exército a declarar isso nessa noite. Esta casa é sua casa, E nós deixamos ela pra você. Jesus. Se você pode ir na tua casa, levante a tua mão e declare: esta casa é sua. Mostre pra ele que você está dando oportunidade, que você está decretando a falência do inferno em nome de Jesus sobre a tua vida. E diga: esta casa é sua, Jesus, é sua, Senhor da glória. Jesus, apareça e o teu nome enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, Senhor, vem nos incendiar, Deus. Então venha e apareça. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, Senhor. Você tem oportunidade nessa noite, oportunidade de decretar a falência do inferno sobre a tua vida e a tua família. O Senhor virá com a palavra de fogo para incendiar a tua vida nessa noite. Por isso eu te peço, não perca essa oportunidade. Essa casa é dele. Ele criou esta casa, ele construiu esta casa desde o alicerce. Só que está faltando acabamento. E ele tem o poder de fazer isso na tua vida, o poder de transformar a tua realidade. Às vezes nós estamos tendo essa oportunidade hoje, criada pelo Senhor Jesus Cristo, para que você venha ser transformado, para que a sua casa venha ser transformada. Eu tenho certeza que o Senhor fará algo diferente na tua vida nessa noite. Uma noite de transformação, de restauração, de impacto espiritual. Não perca essa oportunidade. Diga para ele: esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, diga mais uma vez: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. fala aos nossos corações, Senhor. Fale conosco nessa noite, Pai. Não permita que venhamos perder a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nós te clamamos e adoramos o teu nome. Se você pode ir na tua casa, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. E vamos receber o apóstolo Josué Lopes. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o seu lar, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, você que está sentado aí no seu sofá, você que está dentro do seu quarto, dentro da sua cozinha, ou mesmo dentro do seu quarto, eu quero enviar neste momento um forte abraço para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, muito bem, antes da oração, pode continuar sentado aí no seu sofá, na sua cama, pode continuar sentado. Eu quero te falar algo. Olha, domingo, a nossa equipe da TV Vinho Novo, nós vamos fazer algo aqui. Depois da oração do término, preste bem atenção, hein? Depois da oração do término do culto domingo, nós vamos interagir com as casas de Obed-Edom. Então, preste bem atenção. Olha aqui. Eu tenho uma lista aqui das casas de Obed-Edom. Nós vamos interagir. Durante o culto, você vai enviar uma mensagem para uma casa de Obed-Edom, para uma família que você conhece dentro da Missão Evangélica Betel. Você vai enviar um abraço. Você vai estar abraçando toda a família Betel depois da nossa oração no término. Então, muito bem, vamos lá.
Você que mora na rua Cláudio 55, no bairro Amazonas, você vai estar enviando um abraço para quem você deseja, para a família da pastora Elaine, para a família do pastor J. Reis, bispo J. Reis. Você vai estar enviando um abraço, né, para a pastora Maiane. Aí você vai falar assim: olha, eu quero enviar aqui um abraço para. Então nós vamos interagir depois de terminar o nosso culto. Nós vamos estar interagindo com todos. E durante a reunião, o pastor Marlon vai estar lá colocando, né? Vai estar lá no chat, recebendo os recados, para que depois da oração, nós vamos fazer aqui uma festa, tá bom? Depois da oração do término, nós vamos fazer, pastora, uma festa aqui neste lugar. Então, você pode fazer o seguinte, você pode continuar enviando fotos da sua casa de Obed-edom, do seu lar, da sua família. Vocês assentados aí assistindo o apóstolo, vocês na varanda, como nós temos várias fotos, você vai enviar. E o que o pastor Marlon vai fazer? Durante esse momento, então, depois de terminar o culto, pastor, antes da bênção apostólica, nós vamos colocar as fotos aqui, tá certo? Nós vamos colocando a foto das casas de Obed-edom. E no momento que fomos colocando as fotos, eu vou estar enviando os abraços, né? Os abraços, vamos lá. Nós temos aqui Avenida Tropical, 1184. Preste bem atenção, aqui em Contagem, uma casa de Obed-edom. Envio um abraço para todos que estão lá agora. Amém? Então, domingo, depois que terminarmos a oração, nós vamos interagir, nós vamos estar abraçando todos da Missão Evangélica Betel, desde Portugal, África, onde você estiver, lá nos Estados Unidos, na Itália, nós vamos te abraçar, nós vamos estar te recebendo em nome de Jesus. Muito bem, nesta hora eu quero ler a palavra de Deus com você. Eu te convido agora a você levantar do seu sofá, levantar um pouquinho da sua cama agora, da cozinha. Você está sentado: apóstolo, eu estou aqui na cozinha com meu celular, com meu notebook na mão. Você pode levantar agora? Muito bem, se coloque de pé. Convide as pessoas que estão ao seu redor agora para se colocar de pé, que nós vamos ler a palavra de Deus. Agora esqueça tudo. Se você puder ir no fogão e desligar aquela panela, por favor, desligue, faça isso, vai lá e desligue, né? Deixe para continuar cozinhando depois. Você notou que você não tinha esse tempo que agora você está tendo? Esse tempo de, no aconchego da sua casa, você poder ouvir a palavra de Deus e aprender do Senhor. Muito bem. Já chamou o seu esposo? Convide e diga: olha, não terminou o culto ainda, o apóstolo vai trazer a palavra para os nossos corações e nós seremos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos. No livro de João, Evangelho de João, do capítulo 11, nós encontramos uma história linda. Eu digo assim, eu chamo de história porque está escrito aqui, mas foi um grande acontecimento, um grande acontecimento. E quando nós falamos que o nosso Senhor é aquele que ele está acima das enfermidades, é isto mesmo. Talvez a senhora ou o senhor que está me ouvindo está dizendo assim: apóstolo, o que o senhor está dizendo? Ele está acima das enfermidades porque ele está acima da morte. Ele é o Senhor da vida. Então está escrito assim no Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 23, está escrito assim: disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Muito bem. Agora sente, por favor. Fique no aconchego da sua casa, né? Estou dizendo assim porque nós estamos com o templo aqui vazio. Ele é um culto 100% online. Temos apenas alguns operadores, os irmãos que dirigiram o louvor. Mas eu quero dizer algo para você. Preste bem atenção. Uma certa vez o Senhor Jesus Cristo, ele chega em uma cidade, e o nome dessa cidade era Betânia. E ele encontra nessa cidade duas irmãs que estavam tristes, estavam angustiadas, e com toda razão. Porque sabemos que quando a enfermidade,
quando a morte ela bate à porta de alguém, os moradores, os componentes daquela família se entristecem. Não existe dinheiro que é capaz de trazer alegria a partir do momento que haja enfermidade dentro de uma casa. Que existe morte dentro de um lar, não tem quantia de dinheiro que é capaz de arrancar. Olha, queridos, nós estamos observando isso. Hoje nós estamos vivendo isso no Brasil. Você já notou que a pessoa ela pode ser rica ou ser pobre? Porque este coronavírus, ele é o quê? Ele é bem democrático. Ele não escolhe se a pessoa é pobre ou se a pessoa é rica. Não, ele não escolhe. Nós estamos vendo aí pessoas infectadas, né, pelo mundo afora. São pessoas ricas, são pessoas pobres, é o negro, é o branco, é o alto, é o baixo. Então, não importa. Então, nós observando que é um mal que ele tem atingido a humanidade. Muito bem, lá dentro dessa cidade chamada-se Betânia, tinha ali duas irmãs e elas estavam tristes, estavam angustiadas, porque havia 4 dias que o seu irmão, Lázaro, havia morrido. Aquele que era o provedor da família, aquele que era a autoridade naquela casa, Lázaro, ele havia morrido. Interessante que algo começou a chamar a atenção dos vizinhos. Sabe por que razão? Os vizinhos começaram a comentar, diz os historiadores, que os vizinhos começaram a comentar da seguinte forma: olha, Lázaro adoeceu, Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. Interessante, queridos, que Lázaro doente, Jesus sempre visitava aquela casa. Jesus era amigo de Lázaro, amigo íntimo, aquele que eu poderia dizer, a casa de Lázaro era o lugar onde Jesus sempre parava para tomar um café, sempre parava para almoçar, para conversar, e dormia também naquela casa, quando ele passava por Betânia. Mas quando Lázaro, ele adoeceu, Jesus foi avisado, não estava dentro de Betânia, Jesus estava distante dali. E de repente agora, a irmã, uma das irmãs de Lázaro, mandou avisar Jesus, falou, olha, corra depressa, diz a Jesus que Lázaro adoeceu. E Jesus levou 4 dias para chegar naquele lugar, depois que ele foi avisado. Queridos, olha, os vizinhos questionavam da seguinte forma: como pode estes que são amigos de Jesus, estes que sempre tinham a presença de Jesus em sua casa, essas pessoas sofrerem tanto, a enfermidade vir ao corpo de Lázaro, que era amigo de Jesus, ele vir morrer? Eu quero até analisar isso aqui com você. Talvez os seus vizinhos, né? Seus vizinhos estão dizendo assim, olha, ela agora está reunindo em casa. Ela não tem fé. Cadê a fé desta mulher? Cadê a fé deste homem? Que ele não está indo ao templo mais. Ele não está indo, ainda expressa errado, não está indo à igreja. Só tem que eles esquecem que a igreja é você. Que a igreja é o lugar onde você está reunido, e aí a igreja, e o Senhor se faz presente aí. Houve um tempo que não existia um local de reunião, um salão para reunir. Houve um tempo, as pessoas reuniam todos dentro de casa. A verdade é essa. Depois, conseguiram-se um salão e veio a ideia de um local de reunião, um altar, ficou melhor, não é verdade? Nós reunimos todos juntos. Mas no passado reuniam dentro de uma casa. Vamos voltar à nossa história. Talvez a sua vizinha tenha falado assim, que dê a fé desta mulher. Ela saía sempre com a Bíblia nas mãos e agora não está fazendo isso, está com medo. Eu quero que a senhora preste muita atenção, que o senhor preste atenção. Isto aconteceu também com Marta e com Maria. Eles questionavam se não era amigo de Jesus. Jesus não é aquele que cura as enfermidades. Jesus não é aquele que tem poder. E agora, cadê o amigo?
Onde foi parar Jesus? Mas eu quero chamar a atenção da irmã, do irmão, para um detalhe muito importante. Deus, ele tem os seus planos. Deus, ele tem os seus projetos. Olha, minha irmã, a sua casa, neste momento, foi escolhida por Deus para ser abençoada. Deus tem seus planos para a sua família ser abençoada. Observe bem, dê uma olhadinha agora para o seu lado. Olha, talvez nas sextas-feiras, o seu esposo nunca esteve aqui, não é? Ele olhou para o seu lado agora. Não é? Ele nunca veio aqui. O seu filho que está ao seu lado agora, ele deu até uma encostadinha em você, observou? Ele nunca veio aqui para assistir um culto, mas agora ele está participando deste culto aqui conosco. E eu quero enviar um forte abraço para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo. Olha, um abraço, continue aí firme. Nós vamos estar juntinhos falando do poder de Deus. E quando passar essa crise, eu quero te conhecer. Eu quero que você venha aqui, eu quero te conhecer, eu quero falar com você pessoalmente, mas está muito bom. Você está me recebendo dentro de sua casa e eu quero agradecer por isso, tá? Mas eu quero te dar um abraço aqui na Rua Atenas, número 158, aqui no Barra Amazonas, em Contagem. Eu quero te dar um abraço aqui. Muito bem, vamos continuar aqui a palavra. De repente, aquelas duas jovens, Marta e Maria, estava em sua casa triste e chorando. Lógico, Lázaro havia morrido. O corpo de Lázaro havia sido colocado num túmulo. Ele estava lá, a morte havia apoderado, lógico. Aquele jovem já havia 4 dias que ele estava morto. E de repente alguém chega e bate no portão de Maria, de Marta, e diz: olha, você observou quem está chegando? Ela disse: não, Jesus está vindo. Olha, Marta, ela parou e certamente pensou: agora que ele está vindo? É agora que ele está chegando, 4 dias depois. É isto aí, queridos. Jesus chegava. E Jesus então perguntou onde colocar o corpo. Lógico que estava sepultado. Para lá foi Jesus. As pessoas foram atrás. E foram acreditando da seguinte forma. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Foram pensando: está indo Jesus, este rapaz, este Galileu, ele está indo para chorar lá no túmulo. Ele vai chegar e colocar as flores e chorar. Não é isso que nós fazemos? Às vezes visitamos um lugar onde foi colocado um corpo. Pastora, nós começamos a chorar. Colocamos ali algumas flores, começamos a chorar. E as pessoas pensavam que Jesus ia fazer isso também. Deixa eu dizer algo para você. Preste bem atenção. Uma grande multidão foi atrás, seguindo a Jesus. Estavam todos comovidos, sabe por quê? Lázaro era querido dentro de Betânia. Então todos estavam indo ali, todos indo. De repente, querido, Jesus ele para. E ele diz algo assim, olha no versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que a senhora respire, o senhor respire um pouco, para que eu possa te passar uma informação. De uma coisa eles não tinham a certeza e passaram a ter. Que quem caminhava em direção à morte, quem caminhava em direção ao cemitério, quem caminhava em direção ao túmulo era a vida. A vida estava indo em direção à morte. E eles não esperavam por isso, estavam ali chorando. Qual a mensagem que eu deixo para a sua casa? Independente de onde vocês estão me ouvindo neste momento. Em qual casa de Obed-Edom que vocês estão me ouvindo, ou mesmo você que está dentro de um carro aí no escritório, você agora ligou o seu computador, você está um pouquinho preocupado, deixa eu dizer algo para você. Aonde o Senhor Jesus Cristo chega, chega a vida. Chega a vida. É isso mesmo, chegou a vida. Onde o Senhor Jesus Cristo chega, chega a vida. Eu estava essa semana dentro de um estabelecimento, e eu achei até assim, eu cheguei a rir, as pessoas também riram. Teve um homem que ele coçou a cabeça e ele disse assim: se eu ganhasse uma quantia grande de dinheiro. E ele usou assim a palavra bolada. Se eu ganhasse uma bolada,
ganhasse bastante dinheiro. Aí o amigo dele olhou para ele e falou assim: ô Zé, se você ganhasse muito dinheiro, o que você ia fazer? Ele falou assim: olha, a primeira coisa que eu ia fazer, pegar um avião, sair deste Brasil aí com essas enfermidades, com esse coronavírus aí, com esse Covid-19. Eu saí daqui, eu ia para longe, bem distante. Para onde? Para onde você ia? Hein? Todos olharam para ele, aí a ficha dele caiu. Não tem para onde ir, não tem. Onde você for, esse vírus ou já chegou, ou está para chegar, meu caro. E de repente ele parou e disse: mas não tem para onde ir. Né? Naquele instante eu pude falar com ele: só tem um lugar para ir, braços do Senhor. Ir para a presença de Deus. É ali que nós encontramos segurança. Né? É ali que nós encontramos firmeza. E Jesus, ele chega diante daquele túmulo e ele diz algo. Ele já tinha falado algo que tinha chamado a atenção de todos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que você pare um pouco e pense. O Deus que você serviu até hoje é a ressurreição e a vida? Porventura, esta imagem que você tem tanto carinho por ela, e eu respeito a sua fé, respeito muito a sua fé, porventura é de alguém que pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Este alguém conseguiu ressuscitar. Ou ele morreu e está no túmulo. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem disse isto foi o Senhor Jesus. Este que agora está sentado ao seu lado aí. Está dizendo: apóstolo, Jesus está aqui? Está. Você começou a arrepiar? Isso é Jesus ao seu lado. Você notou que a sua casa está mais quente? É Jesus que entrou na sua casa. Você notou que a sua casa, você está sentindo que tem mais carinho, tem mais amor? É Jesus que entrou dentro de sua casa. Quando você se inscreveu e colocou a sua casa como uma casa de Obed-Edom, não foi apenas o apóstolo que escreveu aqui na nossa rede de células da casa de Obed-Edom, não. O Senhor, ele enviou um anjo aí onde você está. E colocou um anjo aí, porque aí agora é uma casa de Obed-Edom. Para que nenhum mal te suceda, nem praga alguma chegue à tua casa. Inclusive, nós estamos esperando, né? Nós sabemos que todos aqueles que vão estar hospitalizados no dia 15, 16, 17, até o dia 20, até o dia 30 de abril, por aí afora, todos que vão estar precisando de um respirador, vão estar hospitalizados, todos estes, porque pegaram o Covid-19, preste bem atenção, eles vão estar sendo contaminados agora. Isso mesmo, agora. A partir de hoje, é que começará esse contágio, essa contaminação, e muitos vão precisar de um respirador lá para o dia 15, 16, 19, vão precisar de um desses quartos que estão sendo feitos para receber as pessoas enfermas. Aí você fala: apóstolo, mas que conselho que o senhor me dá? Deixa eu dizer. Primeiramente, ore, abençoe a sua casa, unja a porta da sua casa, ore ao Senhor, busque a Deus, ponha a sua fé em ação. Depois, preste atenção no que as autoridades da saúde, do Ministério da Saúde, está dizendo. Preste bem atenção, preste muita atenção. Lava as mãos pelo menos 6 vezes ao dia. Se porventura você tiver álcool em gel, você deixa na sua porta. Não tendo, não se preocupe. Melhor mesmo é o detergente, é o sabão para lavar a sua mão direitinho, está entendendo? Eu até explico uma coisa para você. Você não pega esse vírus por ter uma ferida na mão, nos pés. Não, você não pega. Forma nenhuma. Se você pegar em um lugar que estiver contaminado, esse vírus não vai entrar pela sua mão. Não. Se você levar a mão ao rosto, aí sim você vai se contaminar. Então, lave bem as mãos, deixe o sapato, se puder, do lado de fora.
a roupa, evite de sacudir a roupa antes de colocar para lavar, né? Deixa direitinho no lugar. Muito bem. E ore ao Senhor. Tome bastante água. Bastante água. Tome muita água mesmo, né? E você vai estar tranquilo, obedecendo às autoridades. Olha aqui, ó. Vovó, vovô, olhe para mim. Olhe bem para mim. Olha, você que é o neto, dá uma encostadinha no seu vovô agora, que eu quero falar com muito carinho com a vovó. Sabe essa dureza de falar assim, eu saio porque ninguém vai me segurar, sou dono das minhas pernas, sabe, vovó? Não faz isso não. Fique quietinha dentro de casa, vovô, fica quietinho dentro de casa. Espere passar este momento. Espere passar. Nós queremos achatar essa curva, sabe? Sabe o que é? Você não será contagiado. Desde que você esteja dentro de sua casa, você não vai ser contaminado, melhor dizendo. Desde que você esteja dentro do seu lar, tomando os cuidados necessários. Tá bom? Deus abençoe. E preste bem atenção. Orando ao Senhor, separe a sua casa, seu lar, a sua família. E ore ao Senhor, busque a Deus. Sabe o que aconteceu neste caso aqui da Bíblia? O Senhor Jesus Cristo chegou diante do túmulo. Ele disse assim, tire a pedra. Tire a pedra. Sabe por quê? Não era aqueles túmulos feitos no chão, não. Era feito assim, tipo no morro, na pedra. E eles colocavam uma pedra na porta do túmulo. E Jesus disse, tire a pedra. Alguém certamente disse, tirar a pedra. E de repente teve alguém de coragem, sabe? Alguém assim parecido com o pastor Marlon, com o pastor Jean, com o Fabrício, essa turma aqui, meio corajosa, né? Que chega e fala, vamos fazer e vamos mesmo. E de repente Jesus falou, tire a pedra. Certamente uns rapazes igual esses que nós temos aqui na igreja, disseram, deixa com nós, vamos lá e vamos arrastar essa pedra, né? Alguém colocou, não tinha máscara naquela época, mas alguém colocou um pano no nariz, né? Porque o mau cheiro estava tremendo. 4 dias, meu amigo, que o corpo estava ali dentro. Eu creio que a rapaziada arrancou logo a camisa, enrolou no rosto, falou, vamos tirar aquela pedra, vamos arrancar aquela pedra. E começaram a arrastar aquela pedra. Deixa eu dizer algo para você. Quando começaram a tirar a pedra, o mau cheiro foi terrível. Conta os historiadores que o urubu começou a voar naquele lugar, está entendendo? Um mau cheiro terrível. As pessoas andavam para trás, faziam vômitos. Mas Jesus, ele continuava caminhando para frente. Era vida indo de encontro à morte. Era vida indo em direção à morte. Nesta noite, a vida que é o Senhor Jesus Cristo, Ele está indo em direção à sua casa, para te abençoar, para te livrar de todo o mal. A vida está indo aí, você que faz a casa de Obed-edom nesse terreiro, você colocou um notebook, eu sei de algumas casas de Obed-edom que estão fazendo isso. O Senhor está indo em direção ao seu terreiro, abençoando a sua casa, o seu lar. Este é um plano do Senhor, abençoar a sua casa. Olha, quando passar esse tempo, passar essa quarentena, nós vamos ouvir muitos testemunhos de pessoas dizendo, a minha casa foi mudada, a minha casa foi transformada, o Senhor entrou na minha casa, salvou meu esposo, salvou minha esposa, salvou meus filhos, porque este é o plano de Deus, abençoar o seu lar. Tiraram a pedra. Ali estava Lázaro, o corpo de Lázaro colocado ali dentro. O Senhor Jesus Cristo, Ele olhou para o corpo de Lázaro, preste bem atenção, olhou para o corpo de Lázaro e disse, Lázaro, sai para fora. Talvez o seu esposo agora, sua esposa, esteja pensando, meu Deus, quem é que conversa com morto? Jesus chegou e assustou a todos quando disse, Lázaro. Eu creio que alguém deve ter encostado um no outro e falou assim, ficou louco. O camarada está morto há 4 dias e Jesus ainda chama ele pelo nome ainda, pelo nome. E ele disse, Lázaro, sai para fora. Deixa eu te contar algo que aconteceu. Eles ficaram assustados, pasmos, quando de repente, aquele corpo, muitos corpos eram colocados em pé. Era deixado em pé. Outros eram deitados, voltados para Jerusalém.
de repente perceberam que dentro aquele corpo envolto, aquele lençol, né, amarrado ali os pés, começa a mexer. Sabe por que razão? Deixa eu dizer para você. Meu irmão, preste bem atenção. Diante da voz do Senhor Jesus Cristo, não existe morte, não existe enfermidade que paira. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E aquele corpo começou a andar assim, tinha umas faixas amarrando. Jesus mandou desatar. Deixa eu dizer algo para você, querido. Se você procurar no Google, como estará um corpo depois de 4 dias que a pessoa morreu, você vai ter informação de como vai estar o corpo. Mas naquele instante, queridos, a vida entrou naquele corpo. Tudo começa a voltar ao normal. Aquela pele volta ao normal. O sangue começa a correr por aquelas veias que eram reconstituídas. Reconstituídas. Eu termino ministrando uma bênção sobre a sua vida. Apóstolo, eu tenho pressão alta, eu tenho uma série de problemas. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor, que é a vida, Ele dá uma ordem agora para você ser curada em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos ouvir testemunhos de cura, porque nesta noite nós vamos orar por você. Para você ser curado, para você ser curada. Você talvez pensando, apóstolo, eu estou dentro de um hospital agora. Estou aqui mostrando o celular para um parente e ele está te ouvindo neste momento. Nós vamos orar. Vamos orar. Portanto, queridos, fique sobre os seus pés dentro agora de sua casa. Fique sobre os seus pés. Você que está hospitalizado, continue deitado. Continue deitado. Se você puder, neste momento, levar as mãos e colocar sobre o seu coração, faça isso. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, se você está colocando o celular bem próximo a essa pessoa que está enferma e ela não está se movendo, eu quero que você faça algo. Se você puder, coloque a mão à altura do coração deste enfermo, que nós vamos ministrar a bênção do Senhor Jesus nesta hora. E nós cremos que ele será curado. Você que está no terreiro, levante, fique sobre seus pés, você que está no terreiro, ou dentro de sua sala, dentro do seu quarto, dentro de sua varanda, fique sobre seus pés. Vamos orar, vamos orar. Feche os seus olhos. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora por esta célula, por esta casa de Obed-edom, eu peço que o teu Espírito Santo faça uma obra toda especial dentro desta casa. Deus, quando este homem, quando esta mulher inscreveu o seu lar, a sua casa na rede de células, Deus, ele já inscreveu com um objetivo, para que a sua casa fosse abençoada. E nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou uma ordem. Enfermidade que está dentro desta casa, enfermidade que está neste corpo deitado agora em uma cama dentro de um hospital, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos uma ordem agora: saia desta vida. Saia deste corpo em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia de dentro deste lar agora, em nome de Jesus. Enfermidade, bata agora em retirada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não aceitamos que você continue neste corpo, dentro desta casa, porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E nós ministramos sobre este lar, sobre esta vida, onde quer que esteja agora, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Onde você estiver, levante as suas mãos ao céu neste momento.
Você está na cozinha, levante suas mãos. O quarto, na sala, se você puder, mesmo na rua, levante as suas mãos. Deixe eu orar por você e ministrar essa bênção. Deus, eu levanto as minhas mãos junto com esta mulher, com este homem, com esta jovem, e ministro agora a tua bênção, Pai. E para onde estiver voltada a mão desta pessoa, que este lugar seja ricamente abençoado por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça cada dia mais. Amém? Nós agora vamos fazer algo. Nós vamos consagrar as nossas contribuições. Dentro deste ofertório, já tem aqui alguns dízimos e oferta que durante o dia as pessoas entraram neste lugar e colocaram aqui seus dízimos, suas ofertas. Outras pessoas, elas preferiram transferir para a conta que está passando aí, para estar ajudando a obra de Deus, colaborando com a obra do Senhor. Talvez você esteja pensando, apóstolo, eu gostaria tanto de colaborar, tanto de ajudar. Você está certo. Já pensou se a obra de Deus ela não existisse? Para agora levar uma palavra de carinho. Olha, você talvez mora dentro de uma cidade grande, mas existem muitas pessoas que agora estão isoladas. E eu faço questão de usar da TV Vinho Novo para chegar até essas pessoas. Nós temos, pastor Elaine, nós temos uma série de pessoas que estão isoladas. E olha, está vindo assim uma onda de depressão, de angústia. Muitas pessoas estão dizendo, olha, se não morrer por causa do vírus, é perigoso morrer de depressão, solidão, de angústia. Mas nós queremos estar perto de você. Amém? Nós queremos estar perto de você. Nós temos uma equipe de pastores que nós começaremos dar a oportunidade para que todos eles falem com você a partir de semana que vem, que nós queremos estar pertinho de você. E domingo, por falar nisso, domingo nós estaremos falando, às 19 horas, nós estaremos falando sobre a cura da alma. É isso mesmo, sobre a cura da alma. Nós vamos estar aqui de 5 a 6, 6 a 7 e de 7 a 8, 8h30 mais ou menos, vamos estar aqui ministrando. Mas a partir das 19 horas, vai ter aqui um louvor, e você vai participar lá da sua casa, aí da sua casa, e nós vamos estar falando sobre a cura da alma. E eu tenho certeza que Deus vai te curar. Amém? Uma pessoa de alma curada é uma pessoa abençoada. Você pode falar assim, apóstolo, eu tenho tudo para levar uma vida de derrota, como estou levando a vida de derrota. Eu nasci num lar pobre, meus pais eram cachaceiros, então eu vivo desse jeito. Deixa eu dizer algo para você. Não. A partir de domingo, eu tenho certeza que quando você participar dessa palestra, você vai estar curado, curada, a sua alma será curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero que a partir de agora, você faça algo. Liga para alguém e diga, olha, domingo o apóstolo Josué vai falar sobre a cura da alma. E eu quero que você esteja assistindo pela TV Vinho Novo. Tá? Então, você passa o link para essa pessoa. E se ela quiser, ela pode nos enviar o endereço, o telefone, para que nós possamos inscrever a casa dela na rede das casas de Obed-edom, rede de células, tá? Para estar acolhendo este lar, acolhendo esta casa, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos orar agora. Se você tem o seu dízimo, a sua oferta, segure em sua mão dentro de sua casa, aí dentro do seu lar. Ah, não tem? Agora não tem um envelope? Opa, não tem problema, segure a sua oferta. Você vai guardar, você pode trazer aqui no templo, colocar dentro do ofertório, ou então depositar nessa conta que está aí. Você pode fazer a transferência. Se porventura você quiser, é só ligar, nós enviaremos um motoboy até a sua casa com a maquinazinha para você fazer o depósito e você vai estar colaborando com a obra de Deus. Amém? E Deus vai estar te abençoando, porque quando nós colaboramos, Deus nos abençoa. Vamos orar? Deixa eu consagrar as ofertas agora, segure em sua mão. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar o dízimo e a oferta deste lar, desta casa. Essa senhora que separou agora este valor
esse dízimo, essa oferta, e ela vai fazer a transferência. Deus começa a abençoar este lar que colabora com a tua obra. E nós abençoamos, ó Deus, todos os dízimos e oferta que foram colocados aqui durante o dia. Que o Senhor esteja abençoando cada vida que trouxe o seu dízimo, a sua oferta e depositou aqui no ofertório. Que o Senhor venha multiplicar em sua casa, cada dia mais, em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar agora este empresário, a empresa que pertence a este homem, esta mulher, quando agora ele foi tocado a fazer uma doação para a obra do Senhor. Ele vai transferir um valor para a tua obra. Deus, abençoa essa empresa. Não deixa que ela venha falir diante da situação que nós estamos passando, mas que possa surgir uma porta e este empresário, esta empresária possa continuar firme. Nós te colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bem, nós vamos terminar a nossa reunião de sexta-feira, né? Domingo, como eu falei com vocês, eu estou aqui, domingo estaremos aqui louvando, glorificando ao Senhor, e você na sua casa, tá certo? E você na sua casa, quarentena, em casa, pode ficar em casa. Brevemente nós vamos estar aqui nesse templo, não é grande não, mas cabe aqui umas 200 pessoas, nós vamos estar aqui louvando ao Senhor muito em breve. Tudo isto vai passar, isso é passageiro. Nós já vencemos vários vírus que vieram por aí, nós vencemos todos eles, em nome de Jesus, estamos de pé, amém? E não é este que vai nos jogar por terra não, estamos aí de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E muito em breve todos nós vamos estar juntos aqui. Agora preste bem atenção, eu estou à sua disposição. Verdade. Tem um número de telefone aí que é o 31 983 22 33 37. Você pode me ligar, você pode passar uma mensagem de texto, você pode enviar um áudio e eu estarei te respondendo. Amém? Quer falar comigo? Quer conversar comigo? 24 horas eu estou à sua disposição. Pode ligar, pode falar comigo, pode passar uma mensagem, eu vou te responder. Talvez demore um pouquinho, porque são muitas mensagens, mas eu quero conversar com você. Amém? Conte conosco. Estamos juntos, ó. Juntos, independente da distância geográfica, estamos juntinhos e já vencemos em nome de Jesus. Se coloque os seus pés. Se coloque os seus pés aí dentro da sua sala. Agora levante, se você puder. Se não puder, continue aí quietinho, né? Talvez você está naquela cadeirinha do vovô, fique quietinho, pode ficar tranquilo. Eu quero falar contigo agora. Falar com você, levando você diante de Deus. Amém? Vamos fazer isso? Curve a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento é com muito carinho que eu me dirigir a essas pessoas que estão dentro das casas de Obed-edom. Muitas delas, Senhor, precisando de um abraço. Muitas delas precisando de um aperto de mão neste momento. Mas eu sei, Senhor, que muito em breve tudo isto vai passar. Nós vamos poder sair às ruas tranquilos, nós vamos poder abraçar os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes. Nós vamos estar tranquilos, porque sabemos que o Senhor tem a vitória para nossas vidas. Deus, e neste momento, Senhor, mesmo sendo de uma forma virtual, eu estou abraçando esta casa, eu estou abraçando este lar, estou abraçando todas as casas de Obed-edom. Nós agora acolhemos e abraçamos todas elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Estenda suas mãos para cima, estenda. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos à profecia agora? Vamos? Vire para o seu vizinho agora, né? Vire para a janela do seu vizinho, para frente, para trás e diga assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Amém.